Primeira coisa que eu queria dizer ao meu público, que eu prezo tanto, nesses 20 e tantos anos de carreira, e as pessoas que assistem os programas vespertinos e que têm visto o ataque que eu venho sofrendo durante todos esses dias, é que eu não falei ontem no meu programa a respeito desse assunto, porque eu seria novamente atacado e acusado de usar o meu programa para falar sobre esse assunto para dar mais audiência. Então, eu não quis falar ontem no Domingo Legal para que não dissessem: ah, ele esperou até domingo só para dar audiência. E foi por essa razão que eu pedi espaço aqui no seu programa, Hebe, e agradeço para poder conversar com você, com a plateia e o público de casa. Muito bem. O que aconteceu? Na semana em que o padre Marcelo Rossi sofreu uma tentativa de sequestro, nosso programa é pautado por uma série de atrações musicais, artistas e tudo mais, e também, principalmente, jornalismo. Meu chefe de reportagem, que é o Wagner Maffezoli, que tem uma carreira de 31 anos, trabalhou na Globo, trabalhou no Diário do Comércio e Indústria, trabalhou na Cultura, trabalhou com Boris Casoy, é um profissional extraordinário, trabalha comigo há 8 anos. Ele me disse: Gugu, nós temos uma matéria em que o padre Marcelo Rossi sofreu uma tentativa de sequestro. Vou atrás dessa matéria. Eu falei: tá bom, Wagner, vai atrás, porque essa semana, por acaso, Hebe, foi a semana que antecedeu ao dia 7 passado. Foi uma semana muito difícil para mim. Meu pai teve uma embolia e eu levei de emergência para o hospital Albert Einstein. Levei junto com minha mãe. Eu li essa notícia, que você estava aflito com seus pais. Quando eu cheguei no Einstein, ele foi atendido no pronto-socorro. Foi uma semana trágica para mim. Meu pai chegou o médico e examinou e determinou que ele fosse operado imediatamente, porque o coágulo que havia parado no braço poderia ir para o cérebro ou para o coração e ele morreria. Meu Deus, gravíssimo. Ele foi imediatamente para a mesa de operação. Eu fiquei esperando lá, isso era de noite, mais de meia-noite. Esperei terminar a operação e ele foi conduzido para a UTI. Meu pai internado na UTI, vem a notícia de que minha mãe, com todo o nervosismo, teve um problema de diverticulite. Meu Deus. E ela teve que passar por uma série de baterias de exames. No Einstein. Na mesma noite, na segunda-feira, que antecedeu o programa, eu tive meu pai e minha mãe internados. Eu realmente costumo acompanhar a produção. A gente fala durante a semana toda. Foi falado toda. que você, tudo que vai ao ar, você primeiro checa para depois permitir que vá. Eu gosto disso porque eu comecei como office boy aqui nessa casa. Vou fazer 30 anos de trabalho aqui dentro do SBT. E eu gosto de saber o que vai acontecer no programa, assim como você, né, Hebe? Certo. Mas foi uma semana conturbada. Isso aconteceu na segunda, terça-feira minha cabeça quente, na quarta-feira o meu diretor pede demissão. A minha cabeça continuava quente com os meus pais doentes, nada disso invalida o que eu vou falar à frente. Quando foi na sexta-feira, o Wagner, chefe de reportagem, me diz da matéria do padre Marcelo. Eu falei: bom, Wagner, toca para frente, minha cabeça está a mil e tal, não sei o quê. Quando foi no domingo, eu chego por volta, meu programa começa às 3h30, 3h40, eu chego geralmente por volta às 2 horas da tarde. O Wagner falou assim para mim: Gugu, eu consegui conversar com os criminosos, os supostos criminosos, e eles me deram uma entrevista no sábado à noite. Geralmente, eu vejo as fitas, as matérias, aos sábados de manhã. Eu realmente vejo. Mas essa semana não deu para ver Problema dos seus pais. Não deu para ver absolutamente nada. Muito bem. O Wagner falou: olha, a matéria está ótima, vamos editar. E eu cheguei às 2 horas da tarde para apresentar o programa, que ia começar às 3h30. Falei: tá bom, Wagner, jornalismo, Hebe, não é que nem um quadro que a gente chama de quadro frio, quadro de prateleira. Aquele quadro que você pode guardar e usar esse domingo, ou outro. Enfim, reportagem, é coisa que chega quente.
A edição foi feita durante a apresentação do programa Domingo Legal. Eu estava no palco quando a edição... Quando chegou a matéria? Não, a matéria foi feita sábado à noite. Sim, mas quando chegou no seu programa? Ela foi para a edição no departamento técnico. Você não viu? Eu não vi a matéria. Olha, eu tenho amigos que foram citados naquela matéria. Você sabe que eu vou aqui dizer uma coisa. Erro houve, porque a produção deveria ter me comunicado que não avisou as pessoas envolvidas. O Datena, o Marcelo Rezende, o Godoy, o próprio padre Marcelo Rossi, não foram avisados. Isso foi um erro e eu queria aqui, neste momento, pedir desculpas. Mas você sabia que o nome deles... Não sabia. Não sabia. Você ficou sabendo na hora? Eu fiquei sabendo? Não, fiquei sabendo assistindo a matéria. Assistindo. Por que depois que os nomes deles foram citados, você não ligou para eles? Não, eu falei. Porque o que eles estão reclamando é que você não deu uma palavra sobre isso, porque realmente deixou a família do Datena toda... Claro. Morrendo de medo, do Marcelo, enfim... Eu vou explicar isso exatamente. Acontece o seguinte, quando foi na segunda-feira, que a coisa tomou uma proporção gigantesca, eu falei, eu quero saber agora se isto é verdade ou mentira. Eu chamei o chefe de reportagem, falei, olha, estão me crucificando por uma matéria que você fez. Você entrevistou 2 homens encapuzados... 2 bandidos. 2 bandidos. 2 bandidos. Com certeza. Que já é um erro dar espaço para um bandido. Tem razão. Não tem é? toda a razão. Desculpe, mas... Tem toda a razão. O que é? Comercial? Então vocês não saiam daí, porque ele tem muita coisa ainda para... Eu quero explicar exatamente por que eu não falei com eles na semana seguinte. Certo. Então, no próximo intervalo, mais Gugu esclarecendo para o jornalismo, para os colegas das outras emissoras, o porquê dele não ter falado e os outros porquê que todo mundo está perguntando. Nós voltamos rapidinho, estou nervosa.